Um dia silencioso é quebrado quando um homem encontra uma menina desmaiada em seu jardim. Ao acordar, ela grita desesperada: "Ele quer me pegar!" Nada poderia prepará-lo para o que viria a seguir. O que significava essa situação inusitada? Antes de começar, deixe o seu like e se inscreva no canal. Também me responde de onde você está assistindo. O dia estava silencioso, como todos os outros na imensa propriedade de Eduardo Bastos, um milionário conhecido não só pela fortuna, mas pelo isolamento em que vivia desde que uma tragédia havia despedaçado sua vida anos antes. Sua mansão, cercada por um jardim imenso e um muro alto, parecia um refúgio inalcançável do mundo. Eduardo passava suas noites sozinho, com apenas o som do vento e o farfalhar das folhas como companhia. Mas naquele dia o silêncio foi interrompido. Ele estava em sua biblioteca particular, lendo um antigo livro de aventuras, e, ironicamente, parecia não trazer mais nenhuma emoção à sua vida. Foi quando ouviu um som diferente vindo do jardim. Um estalo, talvez um galho quebrado. Ele franziu o senho. Ninguém deveria estar ali. A segurança de sua mansão era impecável. Intrigado, ele saiu para verificar. Eduardo estava pronto para encontrar talvez um animal perdido, mas o que viu o fez parar no mesmo instante. No meio do gramado, perto do caramanchão que ele tanto apreciava durante o dia, estava uma figura pequena, caída, imóvel. Uma criança. Uma menina. Sem hesitar, Eduardo correu em direção a ela. Seu coração, que parecia endurecido pelo tempo, agora batia acelerado. Ao se aproximar, ele viu com mais clareza. A menina, talvez com 9 ou 10 anos, estava encolhida, com as roupas amassadas e sujas e o rosto pálido. Seus cabelos estavam bagunçados e parecia que ela tinha corrido por horas antes de desmaiar ali. "Meu Deus, o que aconteceu com você?" Eduardo murmurou, ajoelhando-se ao lado dela. Ele verificou rapidamente se ela estava respirando. Felizmente estava. Porém, sua respiração era curta e irregular, como se estivesse exausta ou aterrorizada. Ele tocou o seu rosto suavemente, tentando despertá-la, mas ela não respondeu. Eduardo olhou ao redor. Quem era essa menina? Como ela havia entrado em sua propriedade? E, mais importante, o que poderia tê-la levado àquele estado? Sem perder mais tempo, Eduardo pegou nos braços. Ela era leve como uma pluma, mas o peso da situação o esmagava. Caminhando rapidamente para dentro da mansão, ele sentiu um misto de urgência e preocupação que não sentia há anos. Subiu as escadas em direção à sala de estar, onde havia um enorme sofá macio que ele usava raramente. Ali ele a colocou com cuidado, pegando uma manta para cobri-la. Ele então trouxe um copo de água e um kit de primeiros socorros que mantinha por perto. Eduardo não era médico, mas sabia o básico. Tentou ver se havia ferimentos visíveis, mas não encontrou hematomas graves. Apenas alguns arranhões nas mãos e joelhos, como se ela tivesse caído durante uma fuga desesperada. Enquanto verificava seu estado, Eduardo sentiu algo que não conseguia explicar. Um instinto protetor começou a surgir. Ele, que há anos evitava qualquer tipo de ligação emocional, estava agora preocupado com uma estranha que havia surgido de forma tão abrupta em sua vida. De repente, a menina mexeu os lábios, soltando um murmúrio quase inaudível. Eduardo se inclinou para ouvir, mas não conseguiu entender o que ela dizia. Ele voltou a molhar um pedaço de pano e passou suavemente na testa dela, na tentativa de refrescá-la. Foi então que os olhos dela começaram a abrir lentamente. "Ei, calma. Está tudo bem. Você está segura agora?" Eduardo disse com a voz mais suave que conseguiu encontrar, embora sua mente estivesse a mil. Mas assim que os olhos castanhos da menina se abriram por completo, eles não transmitiram alívio. Eles estavam cheios de pavor. O silêncio da sala foi abruptamente rompido pelo grito que ecoou pelas paredes. Assim que abriu os olhos, a menina, que até então parecia perdida em um sono inquieto, arregalou-os em pavor. "Ele quer me pegar!" ela gritou, sua voz carregada de puro desespero. Suas mãos agarraram a manta que Eduardo havia colocado sobre ela, como se fosse sua última proteção contra um perigo iminente. Eduardo, sentado em uma poltrona próxima, levantou-se de imediato, tentando se aproximar com cuidado. "Calma, está tudo bem, você está segura que..." disse ele em um tom suave, mas firme, tentando romper a barreira de medo que parecia consumir a menina. Ela, no entanto, não parecia ouvir. Seus olhos percorriam freneticamente a sala, como se procurassem uma ameaça escondida nas sombras. "Não, não me machuca!" ela exclamou, recuando no sofá até encostar-se ao braço do móvel. Sua respiração estava acelerada, quase ofegante, e seu pequeno corpo tremia visivelmente.
Eduardo sentiu o peso daquela cena. Ele, que tinha enfrentado negociações bilionárias e decisões difíceis, nunca se sentira tão impotente quanto naquele momento. Ele deu um passo para trás, erguendo as mãos para mostrar que não representava ameaça. Eu não vou machucar você, prometo. Meu nome é Eduardo, e você está na minha casa. Eu te encontrei no meu jardim, você estava desacordada. Está tudo bem agora, ninguém vai te fazer mal. Ele disse, com a voz mais gentil que conseguiu encontrar. Sofia parecia hesitar. Seus olhos, ainda arregalados, agora focavam em Eduardo. Ela parecia avaliar suas palavras, mas o medo ainda dominava seu semblante. Eduardo permaneceu imóvel, dando espaço para que ela pudesse processar tudo. Depois de alguns segundos que pareceram uma eternidade, a menina sussurrou com a voz trêmula, "Ele vai me encontrar. Ele sempre encontra." Seus olhos começaram a se encher de lágrimas, e sua postura defensiva cedeu levemente. Eduardo aproveitou aquele momento de vulnerabilidade. "Quem, Sofia? Quem está atrás de você?" Ele perguntou, aproximando-se um pouco mais, mas ainda mantendo uma distância respeitosa. Era a primeira vez que ele dizia o nome dela. Ele havia encontrado um pequeno crachá escolar em um bolso da jaqueta suja que ela usava, o único indício de quem ela era. Sofia olhou para ele, mordendo os lábios como se estivesse decidindo se podia confiar naquele estranho. Finalmente, com a voz embargada, ela disse, "Meu pai. E os homens dele, eles vão me pegar se eu voltar." Suas palavras saíram rápidas, quase atropelando umas às outras, como se ela tivesse guardado aquele segredo por tempo demais. A revelação deixou Eduardo em choque. Seu pai? Por que uma menina estaria fugindo do próprio pai? E quem eram os homens dele? Eduardo sabia que não podia pressioná-la mais naquele momento, mas também não podia ignorar o que ela acabara de dizer. "Eu não vou deixar ninguém te machucar, Sofia. Seja quem for, ele não vai te encontrar aqui." Eduardo afirmou, tentando soar confiante, embora ainda estivesse processando o que ouvira. "Você está segura comigo?" Sofia o encarou com olhos cheios de incerteza. Ela parecia querer acreditar nele, mas o medo ainda estava ali, cravado fundo em sua mente. Eduardo percebeu que precisava conquistá-la aos poucos. Ele foi até a mesa de centro, pegou um copo de água que havia deixado ali e voltou, entregando-o a ela. "Está com sede? Isso vai te ajudar a se sentir melhor", disse ele. Sofia hesitou, mas acabou pegando o copo com as mãos trêmulas. Ela bebeu um pequeno gole, mantendo os olhos em Eduardo, como se ele pudesse mudar de atitude a qualquer momento. Ele, por sua vez, permaneceu sentado à distância, evitando qualquer movimento brusco que pudesse assustá-la. "Você fugiu de casa, não foi?" Eduardo perguntou, quebrando o silêncio que começava a se formar. Sofia assentiu, apertando o copo contra o peito. "Eu vi coisas que eu não devia. Eles disseram que iam me fazer calar. Então eu corri até não aguentar mais." O nó na garganta de Eduardo apertou. Ele não sabia exatamente o que Sofia havia presenciado, mas o terror em suas palavras era real. Ele sabia que precisava ajudá-la, mas, antes disso, precisava ganhar sua confiança. "Você foi muito corajosa, Sofia. Fugir não é fácil, ainda mais sozinha", disse ele com um pequeno sorriso que esperava transmitir segurança. "Mas agora você não está mais sozinha. Vamos descobrir o que fazer juntos, está bem?" Sofia continuou olhando para ele, e pela primeira vez, Eduardo percebeu algo diferente em seus olhos. Não era exatamente confiança, mas talvez a fagulha de esperança. Algo dentro dela parecia estar considerando a possibilidade de que, talvez, Eduardo fosse alguém em quem ela pudesse confiar. Ainda tremendo, ela sussurrou, "Você promete que ele não vai me encontrar?" Sua voz era tão baixa que Eduardo precisou se inclinar um pouco para ouvir. Ele olhou diretamente para ela e respondeu, com toda a sinceridade que conseguia transmitir, "Eu prometo, Sofia. Enquanto você estiver aqui, ninguém vai te machucar." Aquelas palavras pareciam ser exatamente o que Sofia precisava ouvir. Ela relaxou um pouco, afundando no sofá e puxando a manta para mais perto. Ainda não estava completamente tranquila, mas o pânico inicial havia começado a ceder. Eduardo sentiu uma onda de alívio, mas também de responsabilidade. Ele sabia que precisaria descobrir toda a verdade, mas por enquanto o mais importante era garantir que ela se sentisse segura. Eduardo observava Sofia dormir no sofá, ainda envolta na manta que ele havia colocado sobre ela. Depois da tempestade de pavor e palavras desconexas da noite anterior, o sono finalmente a vencera. Ele sabia que não podia ficar parado. Algo muito maior estava acontecendo,
E ele sentia no fundo do peito que precisava entender o que estava colocando tanto medo naquela menina. Enquanto ela descansava, Eduardo pegou o pequeno crachá escolar que havia encontrado em seu bolso. Sofia Almeida lia-se em letras azuis, acompanhado de uma foto que mostrava uma versão mais tranquila e sorridente daquela menina, que agora dormia encolhida. O sobrenome acendeu uma luz na mente de Eduardo. Ele já tinha ouvido aquele nome antes. Marcelo Almeida, o magnata das comunicações, era um nome conhecido no mundo dos negócios. O homem era frequentemente visto em eventos sociais, fotografado ao lado de políticos e empresários, sempre com um sorriso confiante e a aura de poder que só os bilionários carregam. Mas o que isso tinha a ver com Sofia? Por que ela estava fugindo? Assim que Sofia acordou, os olhos ainda sonolentos dela encontraram os de Eduardo, que esperava pacientemente em uma poltrona próxima. "Bom dia", ele disse calmamente, tentando transmitir segurança. "Você dormiu bem?" Sofia apenas assentiu, puxando a manta para mais perto do rosto. Eduardo sabia que não podia pressioná-la, mas também sabia que precisava de respostas. Ele se inclinou levemente para frente, mantendo a voz gentil. "Sofia, ontem você me disse que estava fugindo, que alguém estava atrás de você. Quem é essa pessoa? O que aconteceu?" Por um momento ela ficou em silêncio, mordendo os lábios enquanto seus dedos mexiam nervosamente na borda da manta. Finalmente, com a voz ainda trêmula, ela começou a falar. "Meu pai, ele não é uma pessoa boa. Todo mundo acha que ele é, mas ele não é." Eduardo sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ele a incentivou a continuar, tomando cuidado para não parecer invasivo. "O que quer dizer com isso, Sofia? Pode me contar. Eu estou aqui para te ajudar." Os olhos dela começaram a se encher de lágrimas. "Ele faz coisas erradas, coisas que eu não deveria ter visto. Eu não sabia que era errado até ouvir eles falarem." Ela parou, tentando encontrar as palavras certas. Eduardo percebeu o esforço que ela fazia para se abrir e permaneceu em silêncio, dando-lhe tempo. "Eu estava brincando no jardim de casa", continuou Sofia, a voz embargada. "Era tarde, mas eu não queria dormir ainda. Então fui me esconder na casa de vidro. Meu pai usa ela para reuniões. Eu achei que ele nem estivesse em casa, mas então eu ouvi vozes." Eduardo se recostou na poltrona, as peças começando a se encaixar em sua mente. A casa de vidro provavelmente era um anexo de luxo, algo comum em mansões como a de Marcelo Almeida. O fato de Sofia estar escondida ali na hora errada explicava muito. "Eu me escondi atrás do sofá, só para não ser vista", ela continuou, suas palavras saindo mais rápido agora, como se ela quisesse se livrar do peso daquela memória. "E então, vi meu pai e outros homens. Eles estavam falando sobre dinheiro e sobre pessoas que deviam fazer o que eles mandavam ou algo ruim aconteceria. Eles falaram sobre mensagens que pegavam de outras pessoas, segredos, e usavam isso para ameaçar elas." A boca de Eduardo secou. Ele já ouvira rumores sobre corrupção em grandes corporações, mas era difícil imaginar algo assim vindo diretamente de um homem como Marcelo. No entanto, se o que Sofia dizia era verdade, seu pai não era apenas um empresário de fachada, mas alguém profundamente envolvido em um esquema de tráfico de informações e extorsão. "Você conseguiu ouvir mais alguma coisa?" Eduardo perguntou, ainda mantendo o tom calmo, embora sua mente estivesse a mil. Sofia assentiu, com os olhos cheios de lágrimas. "Eu ouvi um deles dizendo que iam pegar alguém importante porque ele não queria pagar. Meu pai sorria, como se não fosse nada. Eu não sabia o que significava, mas eles pareciam tão maus, como se não se importassem com ninguém." Ela parou novamente, respirando fundo. "E então um deles me viu. Eu me mexi atrás do sofá e ele me viu." Eduardo percebeu o pavor voltar aos olhos da menina. Ele se aproximou um pouco, abaixando a voz. "E o que aconteceu depois disso?" "Meu pai ficou tão bravo. Ele gritou que eu não devia estar ali, que eu não devia ter ouvido nada. Mas os outros homens, um deles disse que eu era perigosa porque sabia demais. Ele queria que fizessem algo comigo", ela disse, engasgando-se com as próprias palavras. Eduardo sentiu um nó no estômago. Ele não conseguia imaginar como um pai poderia permitir algo assim. "E o que seu pai fez?" ele perguntou. "Ele disse que ia cuidar de mim, que eu era só uma criança e não sabia de nada." Mas eu vi o olhar dele. Ele estava com medo, como se soubesse que eu podia contar para alguém. Então, à noite, eu ouvi ele falando com os homens dele no telefone. Ele disse que eles deviam me levar para longe, para que eu não pudesse falar. As palavras de Sofia caíram como um golpe para Eduardo.
Ele agora entendia o motivo da fuga dela. Era óbvio que Marcelo estava mais preocupado em proteger seu esquema ilegal do que sua própria filha. Aquele homem, tão respeitado no mundo dos negócios, estava disposto a sacrificar a própria criança para manter seus segredos a salvo. Foi por isso que você fugiu? Eduardo perguntou suavemente. Sofia apenas assentiu, as lágrimas escorrendo por seu rosto. Eduardo respirou fundo, tentando manter a calma. A história dela era assustadora, mas também explicava muita coisa. Ele se levantou e começou a andar pela sala, processando as informações. Marcelo Almeida era um homem poderoso, e se ele estava envolvido em algo tão perigoso, Sofia realmente estava em risco. Eduardo sabia que precisava agir com cuidado, mas também sabia que não podia ficar de braços cruzados. Sofia, ele disse, ajoelhando-se à frente dela para olhar diretamente em seus olhos. Você foi muito corajosa em contar tudo isso. Agora, eu preciso que confie em mim. Vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para te proteger, e ninguém mais vai te machucar. Prometo. Sofia olhou para ele, com os olhos ainda desconfiados, mas havia algo novo ali, uma pequena chama de esperança. Eduardo sabia que aquele era o primeiro passo de muitos, mas estava determinado. Ele não sabia exatamente como, mas ajudaria Sofia a escapar da sombra daquele homem poderoso e cruel que era seu pai. Enquanto Sofia dormia novamente no sofá, os olhos inchados pelo choro e o corpo ainda frágil sob a manta, Eduardo se viu sentado sozinho na poltrona da sala, olhando para a lareira acesa. A luz tremeluzente lançava sombras suaves pelas paredes, mas não era suficiente para aquecer o frio que ele sentia por dentro. Ele segurava um copo de uísque não por gosto, mas porque sentia que precisava de algo para digerir tudo o que havia acabado de ouvir. A história de Sofia o havia atingido como um soco no estômago. Ele não conseguia entender como um pai poderia colocar sua própria filha em perigo, permitir que ela fugisse em pânico, sem ter a quem recorrer. Mas enquanto refletia sobre isso, um pensamento incômodo começou a surgir. E se ele próprio não fosse tão diferente? Não no sentido de Marcelo, claro, mas porque nos últimos anos ele também havia se isolado do mundo, evitado se envolver com qualquer pessoa ou causa. Ele se fechara em sua própria bolha de dor e solidão. Eduardo se levantou e caminhou até uma estante próxima, onde havia uma única foto emoldurada. Ele a pegou, segurando-a delicadamente. A imagem mostrava uma mulher sorridente, com cabelos longos e olhos brilhantes, segurando um menino que não tinha mais que 5 anos. Era uma cena de felicidade pura, capturada antes de o destino mudar tudo. Ele passou o dedo pelo vidro da moldura, como se pudesse sentir a presença deles novamente. Mariana e Lucas, sua esposa e seu filho. Eles eram o centro do seu mundo, a razão pela qual ele havia trabalhado tão duro, construído seu império, comprado aquela mansão gigantesca. Tudo era para eles. Até que em uma tarde chuvosa, um acidente de carro os tirou dele para sempre. Eduardo lembrava daquela ligação como se tivesse acontecido ontem. A voz fria do atendente do hospital, a notícia impossível de processar. Mariana e Lucas haviam saído para um passeio rotineiro, mas nunca voltaram. Ele se culpou por não estar lá, por não ter insistido em cancelar aquele maldito compromisso de trabalho que parecia tão importante na época. Nos anos que se seguiram, Eduardo foi se afastando de tudo e de todos. Vendeu a casa onde moravam, não suportando passar pelos corredores vazios. Cercou-se de trabalho, acumulou mais fortuna do que poderia gastar em várias vidas, mas nada disso preenchia o vazio. Ele se mudou para aquela mansão isolada, onde as únicas companhias eram seus empregados, discretos e distantes. Não era vida, era apenas sobrevivência. Mas agora, ali estava ela, Sofia. Uma menina que carregava um peso enorme para seus poucos anos de vida, alguém que também conhecia o medo e a perda, mesmo que de uma forma diferente. Eduardo olhou para ela, ainda adormecida, e sentiu algo mexer dentro dele. Era como se, pela primeira vez em muito tempo, ele tivesse um propósito além de si mesmo. Talvez isso não seja por acaso, ele pensou, mas para si mesmo. Sofia precisava de ajuda, e de alguma forma Eduardo sabia que estava destinado a ser essa ajuda. Mas ao mesmo tempo, o medo começou a se instalar. Ele sabia o que significava enfrentar alguém como Marcelo Almeida, um homem poderoso, perigoso e sem escrúpulos. Eduardo havia cruzado com pessoas assim ao longo de sua carreira. Indivíduos que fariam qualquer coisa para proteger seu império, mesmo que isso significasse sacrificar inocentes. Ele se sentou novamente, colocando a foto de Mariana e Lucas sobre a mesa ao lado.
Um pensamento sombrio o atravessou. E se eu não for capaz de protegê-la? E se eu falhar com ela, assim como falhei com minha própria família? Essa dúvida o corroía. Ele sabia que ao se envolver, estaria se colocando diretamente na linha de fogo. Marcelo não hesitaria em destruir quem quer que fosse para manter Sofia em silêncio, e Eduardo sabia que estaria comprando uma briga perigosa. Mas então ele lembrou de algo que Mariana costumava dizer sempre que ele hesitava em fazer algo arriscado. Às vezes as coisas mais importantes da vida são aquelas que nos assustam de verdade. A voz dela ecoou em sua mente como se ela estivesse ali, ao seu lado. Eduardo suspirou profundamente. Ele sabia que tinha medo, mas também sabia que tinha uma escolha. Poderia continuar a viver naquela bolha segura e fria, ou poderia fazer algo significativo. Algo que finalmente quebrasse o ciclo de culpa e solidão em que ele estava preso. Ele olhou novamente para Sofia. A expressão dela, mesmo em repouso, parecia carregada de medo. Eduardo não podia simplesmente ignorá-la. Não podia mandá-la embora ou deixá-la enfrentar aquilo sozinha. Ela já havia passado por tanto, e ao que tudo indicava, o mundo inteiro a havia abandonado. Mas ele não faria o mesmo. Eduardo terminou o uísque, colocou o copo de lado e se levantou, decidido. Ele sabia que não seria fácil. Sabia que estava prestes a entrar em uma batalha que poderia custar muito mais do que dinheiro ou conforto. Mas pela primeira vez em anos, ele sentia que valia a pena lutar por algo. Eu vou te proteger, Sofia. Ele disse baixinho, quase como uma promessa, enquanto apagava a lareira e ajeitava a manta sobre ela. Eu não vou deixar ninguém te machucar. Na manhã seguinte, Eduardo acordou antes do sol. Ele passou a noite em claro, sentado em sua poltrona favorita, analisando e repassando mentalmente cada palavra que Sofia havia dito. A história dela era assustadora, mas também deixava claro que ela não estava segura, nem ali, nem em nenhum outro lugar, enquanto Marcelo Almeida não fosse detido. A realidade era dura. Sofia havia colocado sua vida nas mãos de Eduardo, e ele não tinha a intenção de decepcioná-la. Quando ela finalmente acordou, os olhos ainda inchados de tanto chorar, Eduardo estava ao lado dela com uma bandeja de café da manhã, pães, frutas, um copo de leite quente. Ele sabia que precisava dar a ela um pouco de normalidade, algo que a fizesse sentir que, pelo menos naquele momento, ela podia relaxar. Você precisa comer algo, ele disse suavemente. Temos um longo dia pela frente. Sofia olhou para ele com uma mistura de gratidão e desconfiança, mas acabou pegando um pedaço de pão. Ela parecia frágil, mas Eduardo percebeu que havia algo mais ali. Uma força escondida, a determinação de uma menina que já havia enfrentado mais do que deveria. Enquanto ela comia em silêncio, ele formulava seu plano. Assim que Sofia terminou o café, Eduardo se retirou para seu escritório. Era hora de fazer a primeira ligação, para alguém que ele sabia que poderia confiar. Ele discou o número devagar, como se estivesse tentando reunir coragem. Após alguns toques, uma voz firme e conhecida atendeu. Clara Medeiros, disse a voz do outro lado. Clara, sou eu, Eduardo, ele respondeu, tentando manter a calma. Preciso de um favor, e para ser honesto, acho que nunca te pedi nada tão importante. Do outro lado da linha, Clara ficou em silêncio por alguns segundos. Eles haviam sido amigos na juventude, mas com o tempo suas vidas tomaram rumos diferentes. Clara havia se tornado uma das delegadas mais respeitadas da cidade, conhecida por sua integridade e pela coragem em enfrentar casos difíceis, enquanto Eduardo se afastava de tudo e de todos. Ainda assim, a amizade deles permanecia, mesmo que em silêncio. Você não ligaria se não fosse algo sério, Clara respondeu finalmente, sua voz mais suave. O que está acontecendo? Eduardo hesitou, olhando para a porta fechada de seu escritório. Eu tenho uma menina aqui, Clara. Ela fugiu de casa e tem uma história que você precisa ouvir. Envolve Marcelo Almeida. Do outro lado, Clara soltou um suspiro audível. Marcelo Almeida, o empresário? Isso não é pouca coisa, Eduardo. Você sabe no que está se metendo? Eu sei, ele respondeu firme. Mas não posso ignorar o que está acontecendo. Essa menina, ela é filha dele e ele está disposto a qualquer coisa para silenciá-la. A linha ficou em silêncio novamente. E Eduardo podia imaginar Clara esfregando a testa, como fazia quando estava tentando processar uma situação complicada. Vou até aí, ela disse, finalmente. Mas saiba que, se o que você está dizendo for verdade, isso vai ser perigoso. Marcelo não é só um empresário. Ele tem influência em lugares que você nem imagina. Eu entendo, respondeu Eduardo. Obrigado, Clara.
Clara chegou à mansão naquela mesma tarde. Seu porte firme e confiante parecia trazer um ar de autoridade à sala. Ela usava um blazer simples, mas sua presença era imponente. Quando entrou, Eduardo a apresentou a Sofia, que estava sentada no sofá, abraçando uma almofada. "Oi, Sofia", Clara disse, abaixando-se para ficar na altura da menina. "Eu sou amiga do Eduardo e estou aqui para ajudar você. Ele me contou um pouco do que está acontecendo, mas eu gostaria de ouvir sua história. Só o que você quiser contar, está bem?" Sofia olhou para Eduardo, buscando confirmação. Ele assentiu com um sorriso encorajador e ela começou a falar. Mais uma vez, ela narrou tudo o que havia visto: a reunião na casa de vidro, as ameaças dos capangas, a reação de seu pai. Clara ouvia com atenção, tomando notas em um pequeno caderno. "Isso é muito sério, Sofia", Clara disse quando a menina terminou. "Você foi muito corajosa em fugir e procurar ajuda. Mas precisamos tomar cuidado. Seu pai é um homem poderoso e ele vai usar todos os recursos que tiver para encontrar você." Eduardo, que estava em pé ao lado da lareira, cruzou os braços. "E o que podemos fazer, Clara? Eu não vou deixá-la voltar para aquela casa." Clara respirou fundo. "A primeira coisa é garantir que ela esteja segura. Eduardo, você pode mantê-la aqui por enquanto. Vou mobilizar alguns recursos para proteger a área e verificar se há alguém monitorando você." "Claro", ele respondeu sem hesitar. "Mas precisamos de mais do que isso", continuou Clara. "Se quisermos enfrentar Marcelo, precisamos de provas concretas. Não basta a palavra da Sofia, mesmo que eu acredite em cada palavra dela. Precisamos de algo que o conecte diretamente aos crimes. E isso significa investigar, o que pode ser perigoso." Eduardo assentiu. "Eu estou disposto a fazer o que for preciso." Clara olhou por um momento, avaliando sua determinação. "Está bem, mas saiba que a partir de agora você está oficialmente envolvido em algo muito maior, e isso pode trazer consequências." "Já tomei minha decisão", Eduardo disse, com uma firmeza que até ele mesmo estranhou. "Eu vou protegê-la, Clara, não importa o que aconteça." Clara passou o restante do dia com Eduardo, discutindo estratégias e medidas de segurança. Eles combinaram que ela levaria a história de Sofia para a unidade de investigação, mas sem mencionar nomes imediatamente. Era necessário agir com cautela, pois, como Clara alertou, Marcelo tinha contatos em todos os lugares, até mesmo na polícia. Enquanto isso, Eduardo começou a usar seus próprios recursos. Ele acionou discretamente o investigador particular de confiança, um homem chamado Joaquim, que havia trabalhado com ele em um caso sensível anos atrás. Joaquim era discreto e eficiente, e Eduardo sabia que ele poderia encontrar informações que complementassem o trabalho de Clara. "Isso não vai ser fácil", Clara disse antes de sair. "Mas, Eduardo, se você está disposto a enfrentar tudo isso, Sofia tem uma chance. E acredite, o mundo precisa de pessoas como você, que ainda se importam." Quando ela foi embora, Eduardo voltou para a sala onde Sofia estava. Ela o olhou com aqueles olhos grandes e cheios de incerteza. Ele se sentou ao lado dela e colocou uma mão gentil em seu ombro. "Vamos resolver isso, Sofia. Eu prometo", ele disse, olhando diretamente nos olhos dela. Pela primeira vez, ela deu um pequeno sorriso, e Eduardo sentiu que, apesar dos riscos, havia feito a escolha certa. A tensão na mansão de Eduardo era palpável. Após dias de planejamento e discussões, ele, Clara e Sofia estavam prontos para dar o primeiro passo no plano para desmascarar Marcelo Almeida. Sofia, ainda assustada, agora parecia encontrar alguma força na presença protetora de Eduardo e na calma determinada de Clara. Embora soubesse que os riscos eram altos, Eduardo estava decidido a fazer o que for necessário para trazer justiça para Sofia e expor os crimes do pai dela. Eduardo, Clara e Joaquim, o investigador particular contratado por Eduardo, sentaram-se ao redor de uma mesa no escritório da mansão. Sofia estava em um quarto seguro, distraída com livros e filmes que Eduardo havia providenciado para mantê-la confortável. Enquanto isso, o grupo adulto traçava cada detalhe do plano. Clara foi a primeira a falar, colocando um mapa da cidade sobre a mesa. "Marcelo não é só um empresário poderoso, ele também é incrivelmente cauteloso. Ele sabe que está sendo observado por adversários e provavelmente até desconfia da polícia. Isso significa que precisamos ser sutis." Joaquim assentiu. "Os dados que já conseguimos confirmar mostram que ele utiliza empresas de fachada para movimentar dinheiro sujo. A reunião que Sofia presenciou provavelmente era sobre extorsão.
Mas precisamos de provas diretas, mensagens, gravações, algo que o conecte diretamente aos crimes. Eduardo inclinou-se para a frente. E como conseguimos isso? Você, respondeu Clara, sem rodeios. Você tem os recursos, a influência e o acesso. Marcelo vê você como um dos seus iguais, um milionário que vive isolado, fora dos holofotes. Ele não vai desconfiar de você tão facilmente. Se você conseguir se aproximar, poderá entrar no círculo dele e coletar informações. Eduardo respirou fundo. E enquanto isso, como garantimos que Sofia fique segura? Não adianta nada conseguirmos provas se ela estiver em risco. Clara sorriu, já antecipando a preocupação dele. Já pensei nisso. Tem um lugar seguro, uma casa fora da cidade. É protegida e fora do radar de Marcelo. Sofia pode ficar lá enquanto trabalhamos. Antes de partir para a casa protegida, Eduardo sabia que precisava conversar com Sofia. Ele subiu até o quarto onde ela estava, encontrando-a sentada na cama, com um livro aberto no colo. Ela parecia mais tranquila, mas o medo em seus olhos ainda era evidente. Ei, disse ele, sentando-se ao lado dela. Eu preciso conversar com você sobre o que vai acontecer agora. Sofia fechou o livro e olhou para ele, silenciosa. Vamos te levar para um lugar seguro, longe daqui, Eduardo explicou com a voz suave. É uma casa protegida e você terá tudo o que precisar lá. Clara vai garantir que ninguém consiga te encontrar. Sofia franziu a testa. E você? Você vai me deixar lá sozinha? Eduardo sentiu o coração apertar. Ele sabia que, apesar do tempo curto que haviam passado juntos, Sofia começava a vê-lo como uma figura em quem podia confiar. Eu não vou te deixar sozinha, ele garantiu, colocando a mão no ombro dela. Eu vou visitar você sempre que puder. Mas para te proteger, preciso fazer algo importante. Preciso investigar o que seu pai está fazendo e garantir que ele nunca mais possa te machucar. Os olhos de Sofia se encheram de lágrimas. E se ele te machucar, ele machuca todo mundo que tenta atrapalhar ele. Eduardo apertou o ombro dela com mais firmeza. Eu prometo, Sofia. Eu vou tomar cuidado. E eu prometo outra coisa. Não importa o que aconteça, você nunca mais estará sozinha. Eu estou aqui por você. Sofia o encarou por um momento, como se estivesse tentando decidir se podia acreditar nele. Finalmente ela sentiu. Tá bom, disse ela, quase num sussurro. Enquanto Clara levava Sofia para a casa protegida, Eduardo começava sua incursão no mundo de Marcelo Almeida. Ele usou um dos eventos de caridade mais exclusivos da cidade como desculpa para se aproximar. Marcelo estaria lá junto com outros empresários influentes e Eduardo sabia que aquela seria a oportunidade perfeita para se inserir. Na noite do evento, Eduardo vestiu seu melhor terno, carregando consigo a confiança de um homem que tinha tanto a perder quanto qualquer outro ali. Ele sabia que precisava ser convincente, não apenas na conversa, mas na postura. Entrou no salão como se fosse uma extensão natural daquele mundo luxuoso, cumprimentando conhecidos e conectando-se com as pessoas certas. Eventualmente, chegou o momento que ele esperava. Marcelo, cercado por alguns de seus parceiros de negócios, estava no centro da sala, falando animadamente sobre investimentos internacionais. Eduardo se aproximou com cuidado, esperando o momento certo para se apresentar. Marcelo Almeida, disse ele estendendo a mão. Eduardo Bastos. Já ouvi muito sobre você. Marcelo sorriu, estreitando os olhos enquanto apertava a mão de Eduardo. Eduardo Bastos. Claro, um homem que sabe manter a discrição. É raro encontrar alguém como você hoje em dia. Os dois começaram a conversar, e Eduardo utilizou toda a sua experiência em negócios para criar uma conexão superficial, mas sólida com Marcelo. Ele percebeu que Marcelo era carismático, mas também meticuloso, observando cada palavra dita com cuidado. Eduardo sabia que precisaria ser ainda mais cauteloso. Com o passar das semanas, Eduardo conseguiu se infiltrar no círculo de confiança de Marcelo. Ele participou de reuniões exclusivas e jantares privados, sempre atento a qualquer informação que pudesse ser usada contra o empresário. Enquanto isso, Joaquim analisava documentos e rastreava as operações financeiras de Marcelo. Uma noite, durante o jantar em um restaurante reservado, Eduardo ouviu algo que congelou seu sangue. Marcelo, acreditando que estava cercado apenas por aliados, mencionou uma limpeza necessária para garantir que nenhum problema surgisse. Essa menina não pode ser um risco, Marcelo disse, sua voz baixa, mas carregada de ameaça. Eduardo teve que se controlar para não reagir. Ele sabia que essa menina só podia ser Sofia. Sempre que podia, Eduardo visitava Sofia na casa protegida.
Ele trazia livros, brinquedos e pequenos presentes, mas mais do que isso, trazia sua presença constante. Ele sabia que ela ainda estava assustada, mas aos poucos via as paredes emocionais dela começarem a ceder. Uma noite, enquanto jogavam xadrez, algo que Eduardo havia ensinado a ela, Sofia o olhou com um sorriso tímido. Eu não sabia que podia confiar em alguém assim, disse ela. Eduardo sentiu um aperto no peito, mas sorriu. E agora você sabe. Sempre que precisar de mim, eu estarei aqui. Com cada visita, a conexão entre eles se fortalecia, e Eduardo sabia que mesmo com todos os perigos que enfrentava, Sofia era a razão para continuar lutando. O plano estava em andamento, mas Eduardo sabia que o momento da verdade se aproximava. Marcelo confiava nele. Com cada passo mais próximo da verdade, Eduardo também ficava mais próximo do perigo, e ele estava disposto a arriscar tudo por Sofia. A noite que Eduardo e Clara haviam aguardado finalmente chegou. Depois de semanas de investigação, infiltrações arriscadas e noites sem dormir, eles tinham o que precisavam. Provas irrefutáveis contra Marcelo Almeida. Gravações de conversas comprometedoras, documentos financeiros que detalhavam a lavagem de dinheiro e esquemas de extorsão, além de depoimentos de algumas testemunhas que Joaquim conseguira persuadir a falar. Era um dossiê tão sólido que até mesmo o advogado mais habilidoso teria dificuldade em desmontar. Clara estava ao telefone com sua equipe na delegacia enquanto revisava os últimos detalhes do plano. Tudo precisa sair perfeitamente. Marcelo é esperto e vai tentar escapar, mas não podemos deixar brechas. Ela olhou para Eduardo, que estava sentado em silêncio, encarando a lareira. Ele parecia calmo por fora, mas Clara sabia que por dentro ele estava um turbilhão. Aquela noite seria crucial, não apenas para o futuro de Sofia, mas também para a vida de Eduardo. A operação começou às 19 horas, cuidadosamente planejada para coincidir com uma reunião que Marcelo havia agendado em um de seus escritórios secretos. Era o local onde ele tratava dos negócios sujos, longe dos olhos do público. Eduardo havia sido convidado para a reunião, um sinal de que sua infiltração havia funcionado. Ele sabia que aquela seria a última vez que pisaria ao lado de Marcelo como aliado. Antes de sair, Eduardo fez questão de ligar para Sofia. Ela estava na casa segura, sob a vigilância de 2 policiais de confiança de Clara. Quando ela atendeu, sua voz parecia nervosa. Você vai ficar bem? Ela perguntou, quase num sussurro. Eu vou, Sofia. E quando isso acabar, você estará segura. Prometo, Eduardo respondeu, tentando esconder sua própria ansiedade. Confie em mim. Sofia hesitou por um momento, mas respondeu, eu confio. Eduardo desligou o telefone, sentindo o peso daquela promessa. Ele sabia que não podia falhar. No escritório luxuoso, Marcelo estava cercado por seus homens de confiança. Ele parecia relaxado, com um copo de uísque na mão enquanto discutia seus planos futuros. Eduardo estava sentado em uma das cadeiras de couro, observando tudo atentamente. No bolso de sua jaqueta, um pequeno dispositivo de gravação capturava cada palavra. Temos tudo sob controle, Marcelo dizia, com um sorriso arrogante. A polícia não tem nada contra nós. E mesmo que tentem algo, eu tenho conexões que garantem minha segurança. Os outros riram, confiantes na impunidade. Eduardo sentiu o estômago revirar. A frieza de Marcelo era assustadora, mas ele sabia que aquela seria a última vez que o homem agiria com tanta confiança. Do lado de fora, Clara e sua equipe já estavam posicionados. Os policiais haviam cercado o prédio discretamente, e cada entrada e saída estava bloqueada. Quando recebeu o sinal de Joaquim, que estava monitorando tudo à distância, Clara deu a ordem. É agora. Vamos entrar. As portas do escritório foram abertas com um estrondo quando os policiais invadiram. Marcelo levantou-se de imediato, a surpresa estampada em seu rosto. O que é isso? Ele gritou, tentando manter a compostura. Clara entrou logo atrás, com uma postura firme e um mandado de prisão nas mãos. Marcelo Almeida, você está preso por envolvimento em um esquema de extorsão, lavagem de dinheiro e ameaças. Temos provas suficientes para garantir que você seja julgado. Recomendo que não torne isso mais difícil para você. Marcelo riu, mas havia um nervosismo claro em seus olhos. Isso é um absurdo. Vocês não têm nada contra mim. Eu conheço pessoas, gente importante. Isso vai acabar em minutos. Clara não se intimidou. Você pode ligar para quem quiser, mas nada vai mudar. Nós temos provas, testemunhas e, mais importante, gravações que conectam você diretamente aos crimes. É o fim, Marcelo. Eduardo permaneceu em silêncio, observando a cena.
Ele sabia que Marcelo não desistiria sem lutar, e ele estava certo. Marcelo virou-se para um de seus homens e fez um sinal quase imperceptível. O homem começou a se mover, mas Clara foi mais rápida. Nem tente. Todos os seus seguranças já foram desarmados, e se alguém fizer algo estúpido, isso só vai piorar as coisas. Com as mãos amarradas metaforicamente, Marcelo finalmente mostrou sua verdadeira face. Você não sabe com quem está lidando, ele disse, com a voz cheia de raiva. Eu vou sair dessa, e quando sair vou garantir que todos vocês paguem caro. Clara não se abalou. É o que veremos no tribunal. Os policiais algemaram Marcelo enquanto ele continuava protestando, sua fachada de poder desmoronando diante de todos. Eduardo finalmente se levantou, caminhando até Clara. Ela olhou para ele com um leve sorriso. Conseguimos. Quando Eduardo voltou para a casa protegida naquela noite, o alívio foi imediato. Ele encontrou Sofia sentada no sofá, esperando por ele. Quando ela o viu, levantou-se de um salto e correu em sua direção, abraçando-o com força. Eduardo sentiu o coração apertar enquanto a segurava. Está acabado, ele disse suavemente. Seu pai foi preso. Ele não pode mais te machucar. Sofia afastou-se apenas o suficiente para olhar para ele. De verdade? Ele nunca mais vai me encontrar? Eduardo assentiu. De verdade. Clara e a equipe dela garantiram isso. E agora você está livre. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Sofia, mas desta vez não eram de medo. Eram de alívio. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu que podia respirar sem o peso constante do medo. Naquela noite, enquanto Sofia dormia em paz pela primeira vez em semanas, Eduardo ficou sentado à mesa da cozinha, refletindo sobre tudo o que havia acontecido. A jornada havia sido perigosa, e ele sabia que ainda havia batalhas pela frente. Marcelo tinha recursos e advogados que lutariam para minimizar os danos. Mas por enquanto, o mais importante havia sido alcançado. Sofia estava segura. Ele olhou para a porta do quarto onde ela dormia e sentiu algo que não experimentava há anos. Uma sensação de propósito. Pela primeira vez desde que perdeu sua própria família, Eduardo sentiu que tinha feito algo que realmente importava. Os dias que se seguiram à prisão de Marcelo Almeida foram intensos, mas repletos de esperança. Eduardo e Clara continuaram envolvidos com o caso, acompanhando de perto os procedimentos legais. A cada nova etapa, a segurança de Sofia era uma prioridade, mas agora havia uma certeza. O homem que a aterrorizara durante toda a sua curta vida estava finalmente fora de cena. Marcelo enfrentaria a justiça e, com as provas reunidas, era improvável que escapasse de uma longa condenação. Naquele mesmo período, Eduardo começou a refletir sobre o futuro de Sofia. Desde o momento em que a encontrou em seu jardim, ela havia transformado sua vida. Ele, um homem que há anos vivia recluso, cercado apenas por silêncio e memórias dolorosas, agora tinha um propósito. Sofia precisava de mais do que proteção. Ela precisava de uma família, de alguém que estivesse ao seu lado não por obrigação, mas por amor. E Eduardo, sem perceber, já havia assumido esse papel. Uma manhã, enquanto Sofia brincava no jardim da casa segura, um hábito que Eduardo incentivava para ajudá-la a superar seus medos, ele chamou Clara para uma conversa. Sentados à mesa da cozinha, Eduardo olhou para a amiga com determinação. Clara, eu quero adotar Sofia, disse ele, sem rodeios. Clara o encarou por um momento, tentando ler a seriedade em seu rosto. Quando percebeu que ele não estava apenas falando por impulso, sorriu levemente. Você tem certeza disso, Eduardo? Adotar uma criança é uma grande responsabilidade. É uma jornada cheia de desafios. Eu sei, ele respondeu com firmeza. Mas eu também sei que ela precisa de alguém. Não posso imaginar entregá-la para um sistema que pode falhar com ela ou deixá-la sentir que está sozinha no mundo. Ela já passou por tanto e, honestamente, acho que preciso disso tanto quanto ela. Clara assentiu, vendo a verdade nas palavras do amigo. Bom, se é isso que você quer, eu vou te ajudar. O processo pode ser burocrático, mas considerando as circunstâncias de Sofia e a sua dedicação até agora, acho que podemos agilizar as coisas. Naquela mesma tarde, Eduardo decidiu falar com Sofia. Ele sabia que não podia tomar uma decisão tão grande sem ouvir os sentimentos dela. Ele a encontrou no jardim, sentada sob uma árvore, com o sol filtrando-se pelos galhos e iluminando seu rosto. Ela segurava um caderno de desenhos que Eduardo havia comprado, rabiscando flores e pássaros. Oi, pequena, ele disse, sentando-se ao lado dela na grama. O que você está desenhando? Sofia ergueu o caderno, mostrando um desenho simples, mas cheio de cores. É um jardim,
como o seu. Eduardo sorriu, sentindo o coração aquecer. Ficou lindo. Você tem talento. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, ouvindo o som do vento nas árvores. Então Eduardo respirou fundo. Sofia, posso te fazer uma pergunta importante? Ela olhou para ele, curiosa. Pode. Como você se sentiria se ficasse aqui comigo, para sempre? Quero dizer, não só aqui nesta casa, mas como parte da minha família. Os olhos de Sofia se arregalaram e ela piscou algumas vezes, como se não tivesse certeza se havia entendido. Você quer ser meu pai? Eduardo sentiu um nó na garganta, mas respondeu com um sorriso suave. Eu quero, Sofia. Se você também quiser. Sei que não posso substituir o que você perdeu, mas prometo que vou fazer o meu melhor para ser alguém em quem você pode confiar. Alguém que vai sempre te proteger e cuidar de você. Por um momento, Sofia não disse nada. Então, sem aviso, ela pulou nos braços de Eduardo, abraçando-o com força. Eu quero muito. Eduardo a segurou, sentindo uma onda de emoção que ele não experimentava há anos. Naquele momento, ele soube que estava no caminho certo. Com o apoio de Clara e a ajuda de seus advogados, Eduardo iniciou o processo de adoção. Embora houvesse etapas legais a serem cumpridas, o caso de Sofia era único. Marcelo havia perdido qualquer direito sobre ela ao ser preso, e o tribunal reconheceu rapidamente que Eduardo era um guardião dedicado e capaz. Em poucos meses, o processo foi concluído. A partir daquele dia, Sofia passou oficialmente a ser Sofia Bastos. Eduardo transformou a mansão para refletir a nova vida que começavam a construir juntos. O quarto, que antes era um espaço vazio e impessoal, tornou-se um refúgio para Sofia, com paredes pintadas em tons suaves de lilás, uma cama confortável cheia de almofadas coloridas e estantes repletas de livros e brinquedos. O jardim, que antes era um lugar silencioso onde Eduardo vagava sozinho, agora era cheio de risadas e brincadeiras. Sofia, aos poucos, começou a superar seus traumas. As noites em que acordava assustada com pesadelos tornaram-se menos frequentes, graças à presença constante de Eduardo. Ele sempre estava lá, sentado ao lado dela, segurando sua mão e garantindo que tudo ficaria bem. Mas a cura não foi unilateral. Eduardo também mudou. Antes, um homem fechado e preso ao passado, ele agora era alguém que vivia o presente. Ele ria mais, saía mais e encontrou alegria nas pequenas coisas, como ensinar Sofia a andar de bicicleta ou assistir a filmes juntos na sala de estar. Um ano após a adoção, Clara visitou Eduardo e Sofia. Eles estavam no jardim, brincando de bola. Clara observou a cena de longe, com um sorriso no rosto. Eduardo, que antes era tão reservado, agora parecia um homem completamente diferente. Ele corria pelo gramado com Sofia, rindo como uma criança. Quando Clara se aproximou, Sofia correu até ela. Tia Clara, olha o que eu aprendi. Ela mostrou um novo desenho, desta vez com Eduardo e ela de mãos dadas, cercados por flores e pássaros. Clara sorriu e olhou para Eduardo. Você conseguiu, disse ela. Não, Clara, Eduardo respondeu, colocando a mão no ombro de Sofia. Nós conseguimos. A vida de Eduardo e Sofia não era perfeita, mas era cheia de amor, respeito e esperança. Eles aprenderam a lidar com os desafios juntos, encontrando força um no outro. Eduardo deixou de ser apenas um homem solitário e tornou-se algo muito mais importante, um pai amoroso. E Sofia, que antes carregava tanto medo e dor, finalmente encontrou um lar seguro, onde podia ser apenas uma criança, livre, feliz e cheia de sonhos. Era o início de um novo capítulo. Um recomeço que nenhum dos dois poderia imaginar. E juntos eles provaram que, mesmo nos momentos mais sombrios, sempre há uma chance de encontrar a luz. Se você gostou dessa história, aperta o botão de gostei, se inscreva para ouvir mais e compartilhe com quem também vai curtir. Assim você ajuda o canal a continuar. Também comente o que achou. Obrigado por assistir e até a próxima.